Senhor, meu Deus, meu Pai, é com muita alegria, Senhor, com muita gratidão no meu coração, que eu entro nesse momento agora aqui para gravar esse vídeo, Senhor, orando pela vida dos meus irmãos, pelas famílias deles, pela minha vida, Senhor, pela minha família. Quero pedir, Senhor Jesus, que a reflexão que nós vamos hoje postar, que nós vamos colocar, possa cair em solo fértil, que o coração dos meus amados irmãos e irmãs possa ser solo fértil, terra fértil, que o Senhor possa ter liberdade em trabalhar e eles, Senhor, possam frutificar, Senhor, dar muitos frutos para Ti. Ó Deus, nos ajuda. Ó Senhor, que o nosso coração seja terra, aquela terra boa, onde caiu a semente e ela vai germinar, ela vai dar fruto para a Tua glória. Senhor, que cada um de nós, cristãos, sejamos, ó Deus, para esse mundo como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que, Senhor, que ali ela dá frutos, ela dá sombra, Senhor. Que nós possamos ser assim, Senhor, para esse mundo tão carente. Carente, Senhor, de paz, carente de amor, carente de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a sermos essas pessoas para este mundo. O mundo não precisa mais de guerra, não precisa mais de discussão, não precisa mais, Senhor Deus, de opinião própria. Mas nós, os cristãos, principalmente, nós temos que mostrar a Tua palavra, a Tua verdade, não aquela opinião que nós queremos impor na vida das pessoas. Que o Senhor possa abençoar esses momentos que vamos passar aqui. Abençoa meu irmão, guarda seu coração, guarda sua mente. Que ele seja ricamente abençoado pelo Senhor. Toma, Senhor, cada um deles em Tuas mãos. Que o Senhor possa os abençoar com paz, alegria, prosperidade, saúde e principalmente, Senhor, principalmente a salvação. Porque sem a salvação, todas as outras bênçãos que a gente recebe, elas são secundárias. A salvação é aquilo de que nós precisamos em primeiro lugar. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, boa tarde, bom dia. A paz do Senhor, a paz do Senhor esteja no seu coração, a paz do Senhor esteja na sua vida, a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família. Nós estamos precisando de paz. E só quem pode dar paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as outras propostas que nos apresentam de paz, paz no mundo, paz na nossa cidade, paz no nosso país, todas essas propostas, elas podem até surtir algum efeito, porque quem não quer, né? Se vê uma proposta para que a gente possa fazer uma campanha de paz, claro que nós vamos fazer, mas nós sabemos que a paz que Jesus dá, ela independe de dificuldade, independe de guerra, independe da ausência disso, porque é uma paz interior, é uma paz que está dentro de nós, e só a pessoa, assim como a alegria, não é? O amor, depende dele dentro de nós, para que nós possamos, assim, espalhar essa paz por aí, esse amor por aí, não é mesmo? É a verdade da palavra de Deus que diz isso. Então, olha, agora eu quero te dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Olha, eu quero que o Senhor, eu peço que o Senhor te abençoe muito. Essa tarde, quando eu estava no meu momento, no meu devocional com Deus, eu orei por vocês, coloquei todas as pessoas, todos os inscritos no canal, eu orei por eles. Então, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Não custa nada, não paga nada, sabe? Quantas vezes você quiser ver o vídeo, você vê. Para quantas pessoas você quiser espalhar, você pode fazer isso. Claro, vai fortalecer o canal? Vai. Mas o que adianta somente isso, se você não for abençoado? Porque o mais importante é você ser abençoado. É você se sentir tocado pelas reflexões que aqui é colocada. É você se sentir abençoado pela oração que aqui é feita. Isso é o que mais importa. Então, eu peço que você não se esqueça de dar o joinha sempre, né? Sempre. Não se esqueça, por favor, de dar o joinha, dar o like. Né? Isso é muito bom, o canal cresce, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. E também eu peço que você não se esqueça de compartilhar com amigos, com parentes, com colegas de trabalho, com aquelas pessoas que você gostaria que fosse tão abençoada quanto você. Não é mesmo? Bem, nós hoje vamos falar de um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Muito conhecido mesmo. Eu acredito que não vou ser assim, de dizer todos os cristãos, mas olha, que a maioria dos cristãos conhece esse versículo, já citou esse versículo, e já falou esse versículo de cor, assim, sabe, na igreja, eu acho que já. Eu vou colocar meus óculos para poder continuar esse vídeo, para poder a gente olhar, não que eu tenha necessidade de ler exatamente o versículo em si, que como já falei para vocês, a gente sabe esse versículo de cor, todos que já são cristãos há um determinado tempo, sabem esse versículo de cor, mas eu tenho outras anotações também no meu caderno. Então, por isso, eu vou abrir também o caderno e vou abrir também a minha Bíblia. Então, você vai abrindo aí a sua Bíblia lá em João. Vai lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 3. Capítulo 3, verso... Isso mesmo, isso aí, você acertou. Verso 16. João 3, 16. João 3, 16
Fala como? Vamos falar junto comigo? Vamos falar junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo para morrer por todos nós. Não foi assim? O Senhor mandou Jesus ao mundo para morrer por todos nós, por todas as pessoas, para que através dessa morte nós fôssemos salvos. E o versículo 17 diz, contextualizando, que ele não veio, Deus não enviou para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse versículo, né, que nós falamos agora, que o Senhor, que está aqui em João 3,16, está no contexto daquela visita que Nicodemos fez a Jesus. Né? Quem nunca ouviu contar da história de Nicodemos? Nicodemos, de noite, foi visitar Jesus, né? Foi ao encontro de Jesus para querer saber um pouco mais se ele realmente era o Messias. E ele foi à noite. Nicodemos era um homem, era um fariseu, né? Ele era membro do Sinédrio, ele era alguém importante, ele era um conhecedor da lei. Então, quando ele viu Jesus falar com toda aquela autoridade, não é, ensinar daquela forma e realizar os milagres que Jesus estava realizando, ele falou assim, só pode, bem, ele é de Deus, porque assim, impossível uma pessoa fazer as obras que ele faz. Ele até perguntou isso para o Senhor, olha, eu tô vendo que você faz muitos milagres, então assim, não é possível que uma pessoa faça todos esses milagres se ela não é enviada por Deus. E aí Jesus começou a conversar com Nicodemos, falou para ele sobre nascer de novo, Nicodemos não entendia, e até eles chegarem no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, como já falei para vocês, ele diz, olha, eu não vim, né, o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos, né, entendia, e os líderes religiosos daquela época entendiam que o Senhor viria só para Israel. Né? E o Senhor, ele não veio só para Israel, ele não morreu só pelo povo judeu, ele morreu por todas as pessoas. Agora, depende se aquela pessoa, se todas as pessoas que ouvirem sobre a palavra de Deus, vai aceitar e vai receber Jesus, vai abrir o seu coração, vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se você já fez isso. Se você não fez isso ainda, não perca tempo. Corra logo, entregue seu coração para Jesus, confessa Ele como seu Senhor e Salvador, para que você tenha a vida eterna, como diz aqui. Não tem outra forma. As pessoas podem procurar outro caminho, podem procurar outra verdade, mas não tem. A Bíblia diz que o único caminho, a única verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só tem essa forma de nós termos a vida eterna. E olha, meus irmãos, que amor. Eu fico imaginando Nicodemos e Jesus sentados à mesa, conversando, Nicodemos com todas aquelas dúvidas, fazendo perguntas, e Jesus ensinando para ele. Eu fico imaginando assim que Jesus falava com todo amor para o Nicodemos. O final da conversa, não diz ali que Nicodemos aceitou, entendeu e tal. Mas lá para frente, em outros versículos lá para frente, em outras passagens, até mesmo em João mesmo fala que ele defendeu Jesus diante do Sinédrio, quando eles estavam querendo condenar Jesus. Ele também participou, ajudou na hora de Jesus ser enterrado. Então, nós sabemos então que essa conversa aqui surtiu efeito. Essa conversa aqui não foi em vão, a conversa que Nicodemos teve com o Senhor. Ele já saiu sim com o seu coraçãozinho quebrantado e depois ele provou para a gente, né, que hoje, né, os leitores da Bíblia hoje, de que ele recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Mesmo sendo um conhecedor da lei, mesmo sendo um fariseu, ele aceitou Jesus. E esse é o amor que Jesus tem. Olha, assim como ele ficou um tempo, não sei quanto tempo ele ficou ali conversando com Nicodemos, explicando as coisas para o Nicodemos com todo amor. É o mesmo, Jesus é o mesmo hoje. Se você pega a Bíblia, deixa eu pegar a minha aqui, se você pega a sua Bíblia, assim, né, você começa a ler, você começa a marcar, e aí você não consegue entender muita coisa, você fala com quem? Você fala com o Senhor. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender essa palavra, porque o autor da palavra é o próprio Espírito Santo. Foi ele que inspirou a palavra. Então é ele mesmo que vem com todo amor, com todo carinho, com toda paciência e nos ensina também as verdades do reino. Ontem eu falei sobre nós sermos cumpridores da palavra, não só ouvintes, né? Que eu até falei sobre a questão das duas casas, né? Quem construiu a casa na rocha, quem construiu a casa na areia. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda a entender. E o Senhor, ele tem todo amor do mundo. Assim como ele teve amor com Nicodemos para explicar, ele tem amor também hoje para nos explicar, para nos revelar os segredos da palavra de Deus, que está aí para todos que quiserem ter acesso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele possa nos ensinar a viver as verdades que tem na palavra dele. Que Ele nos ensine, assim como Ele teve aquele amor todo de explicar para Nicodemos. Da mesma forma, seja com todos nós hoje. Olha, muitas das vezes a gente fica procurando assim nas pessoas sermos correspondidos por amor, por pessoas para nos dar atenção, sabe? Então a gente procura nas pessoas, nos seres humanos, que não tem, a cada dia mais que nós temos visto, meus irmãos, o amor se esfriar, sabe? As pessoas não têm tempo para nada, não têm tempo para sentar, para conversar, para dialogar, para dar atenção. Jesus é essa pessoa. Ele tem paciência, ele tem amor para nos dar. Né? De repente, tem tantos de vocês por aí, sabe? Poxa, ninguém me ama, poxa, ninguém quer me dar atenção. Eu te apresento, pois agora, isso que eu acabei de falar para você, ó.
que parou tudo na agenda dele daquela noite para dar atenção a Nicodemos. Se você for para o seu quarto, pegar a sua Bíblia, começar a ler e orar, eu tenho certeza que você vai ter um encontro maravilhoso com esse Deus. E ele vai corresponder a todas as suas expectativas. Ele vai te ajudar e ele vai te conduzir pelo melhor caminho, o caminho dele. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento de reflexão. Eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos a Ti. Senhor, que eles possam experimentar ainda neste dia, no momento que eles estiverem vendo esse vídeo, o maior amor do mundo. Não existe outro amor. Não tem, Senhor. Não é amor de mãe, que é muito forte. Amor do pai, que é muito forte. Amor, Senhor Deus, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, que também é muito forte e verdadeiro. O Teu amor supera todos esses. O Seu amor é maior do que tudo. É maior a ponto do Senhor morrer por nós. O Senhor morreu por mim, morreu pelos meus irmãos. E que o Senhor, nesse momento, possa visitá-los com graça, com poder, com unção, com alegria. Que o Senhor possa restaurar cada um, que o Senhor possa abençoar cada um rico e poderosamente, e que a visita do Senhor traga para eles cura, traga para eles restauração, transformação genuína. É o que eu te peço, é o que eu profetizo na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bem, eu vou ficando por aqui, quero te agradecer por ter se conectado ao canal, e mais uma vez te peço, não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de compartilhar, que se você não é inscrito, para você se inscrever o mais rápido possível, tá bem? Até um próximo vídeo, Deus te abençoe e receba o meu abraço.